pessoas brancas se juntaram às pessoas de cor e também foram cheias do Espírito. No dia 12 de abril, o próprio Simon teria recebido a experiência pentecostal com línguas. Bom, pessoal, se as línguas estranhas começaram lá na escola bíblica Betel com uma mulher sendo batizada com esse dom, e ela falava em línguas terrenas, tanto que ela falava numa língua boêmia que foi interpretado por um tcheco que estava naquele local. Semelhantemente, Parran foi batizado também nessas línguas terrenas. Então, de onde vem essa língua totalmente estranha que está acontecendo ou que se fala dentro da maioria das igrejas pentecostais no dia de hoje? O termo língua estranha, ele já é um termo errado, porque esse termo não existe nos originais grego, nas cópias dos originais gregos. Esse termo original, ele vai estar em itálico na tua Bíblia. Se você for perceber aí, todas as vezes que aparece o termo línguas estranhas, ele está em itálico, está numa letra meio deitada. Por quê? Significa dizer que essa expressão não está das cópias dos originais gregos. Isso tudo porque lá está noutras línguas, falar noutras línguas. Então o que aconteceu realmente aí dentro, o que acontece na verdade dentro dessas igrejas pentecostais? Acontece o que nós chamamos de glossolalia religiosa. Então o que é glossolalia? Glossolalia é um fenômeno da psiquiatria onde uma pessoa pensa estar falando em um idioma que ela não conhece. Isso incentivado por um fervor religioso. E é isso que acontece hoje em dia dentro de muitas igrejas. A glossolalia, ou seja, quando dois missionários suecos chegaram ao Brasil e trouxeram essa evidência do batismo em línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo, os brasileiros, ao ouvirem essas línguas que eles não entendiam, interpretaram ela de diversas maneiras, porque no Brasil não havia intérprete dessas línguas. Então, quando o brasileiro ouviu, ele começou a ser influenciado psicologicamente a falar essas línguas. E aí, como a língua, ela é um membro, ela é um músculo, na verdade. Quando dito muitas vezes glória, 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 ela vai cansar. E quando essa língua cansa, logicamente ela já não vai mais pronunciar a palavra glória. Ela vai pronunciar algo do tipo gló, 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 gló. E a pessoa vai achar que está sendo batizada no Espírito Santo, quando na verdade surgem-se sons estranhos e línguas totalmente incompreensíveis, como labaxéia, canta labaxéia, labaxúria e por aí vai. E não se entende nada porque não existe interpretação para essas línguas. Quando que Atos capítulo 2, na verdade foram línguas terrenas. É só você ler, abra sua Bíblia e leia, que lá eles falavam em línguas terrenas. Tanto é que o pessoal que estava em Jerusalém, que estavam vindo de outras nações, entendiam nas suas línguas maternas o que os discípulos estavam dizendo. Agora, essa avalanche pentecostal de línguas totalmente desconhecidas, como essa que você vai ver agora. Na conte mene canto na condere. Na condere manassa conde nene canto que menene passai. Remana conte a placa some nene canto na caixa. E não só fosse pior falar numa língua totalmente estranha como essa, ainda tem gente que diz que interpreta essa língua. Veja só nesse vídeo. Satanás quer levar a alma dele embora. O sinal estou te dando agora. Tu está do lado dela. Chama ela que eu quero salvar ele. Achaste que eu não falaria contigo? Eu sou o Deus que visita tua vida. A Clara, amanhã eu alivio. A Áurea, do meio-dia eu salvo. No quarto mês eu me alegrei contigo. O Rafael está salvo. Eu salvo ele das garras do diabo. Ele estaria morto,
Mas tu, cantor Managaçu, mas tu deste crédito à minha palavra essa noite. Sharai de canta Camanabias. Eu visito tua família, toda ela. Sharaste de cantor Balagaçu. Perceba que essas línguas elas são totalmente repetidas. Algumas frases voltam no mesmo instante em que o próprio que está interpretando, supostamente interpretando ela, diz frases totalmente diferentes, enquanto que as línguas elas são totalmente iguais em algumas outras igrejas, é só você conferir. Então, esse movimento que hoje existe nada tem a ver com o princípio lá de Atos capítulo 2 e muito menos com o primeiro batismo da primeira mulher batizada lá na escola bíblica Betel. Nada tem a ver porque foram línguas terrenas. E é isso que a Bíblia diz e é isso que a Escritura vai nos trazer. Línguas totalmente terrenas e não essa língua dos anjos. Mas da onde veio então a ideia de língua dos anjos? Veio lá do que Paulo disse em Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ora, o que ele fala ali, na verdade, está escrito a palavra grega ângelos, que veio, logicamente, de uma palavra hebraica malak, que significa mensageiro. Paulo estava dizendo, ainda que eu falasse a língua dos mensageiros, que era uma categoria de pessoas que tinham uma alta responsabilidade naquela época de levar mensagens ao reino, de levar mensagem a grupo de pessoas. Tanto é que lá em Apocalipse, você vai ver o escritor do Apocalipse dizendo que o anjo havia dado umas cartas para ele, para que ele levasse ao anjo das igrejas que estavam na Ásia Menor. Quem eram esses anjos da igreja? Não eram seres angelicais com asas, e sim pessoas, mensageiros que iam levar essa mensagem àquela comunidade que estava ali. Somente isso. Paulo estava falando, ainda que ele tivesse esta responsabilidade, se ele não tivesse amor, de nada serviria, de nada adiantaria. Então, não existe uma linguagem angelical, até porque não existe um ser humano sequer, nem na Bíblia e nem na história, que possa ter ouvido um anjo falar numa linguagem celestial. Quando eles desceram para falar com Abraão, falaram numa linguagem hebraica, porque Abraão entendia o que eles estavam dizendo. Então essa história de falar em língua dos anjos é balela, é conversa fiada para quem fala uma linguagem que nem ele entende, e ele chama isso de mistério. Dá mais uma olhada no que eles estão fazendo dentro dessas igrejas. Agora vem a pergunta que não quer calar. O que o movimento pentecostal trouxe de bom para o meio do cristianismo moderno? Ora, é só você comparar os cultos e os louvores que a igreja fazia, por exemplo, há 50 anos atrás. Não vamos muito longe. Há louvores e cultos que existiam há 20 anos atrás. Com certeza não são os mesmos de hoje. Os cultos estão mais eufóricos, os cultos estão mais bagunçados e desorganizados, enquanto há duas décadas atrás os cultos eram ordeiros, os cultos eram entendidos, não se misturava línguas com palavra, as pessoas saíam edificadas, entendendo aquilo que elas estavam ouvindo. Que toda a igreja permaneça agora em reverência diante do Senhor, diante da sua palavra. Vamos evitar qualquer movimentação desnecessária e vamos interceder a Deus em favor do pregador desta noite, para que Deus fale poderosamente, diretamente aos nossos corações. E a palavra de Deus nos diz que a ira de Deus se manifesta contra toda a injustiça humana, contra toda a injustiça do homem, e relata uma dessas injustiças, destacando a maior de todas as injustiças. Injustiça é cometendo ou retendo, detendo a verdade de Deus. Hoje não se entende nada do que se fala. Hoje as pessoas entram numa euforia psicológica e acabam saindo dali sem edificação nenhuma. Dá uma olhada nesse exemplo que eu vou trazer para você agora. Levante a tua mão que eu vou colocar
uma unção na tua mão agora. O Espírito Santo de Deus vai fazer pegar. Legal, bem louco, empolgante. Ai, Jesus! Ah, Jesus! Eu vi tu pisado numa fornalha de fogo. Eu pergunto a você, existe edificação nisso que você está vendo? Será que as pessoas vão sair daí mais fortes espiritualmente ou mais fortes na palavra de Deus? Eu tenho certeza que com certeza não. Elas vão sair daí cansadas, sujas porque caíram no chão e novamente começa no outro dia, a mesma pessoa não mudou em nada. Então, o que benefício trouxe esse movimento pentecostal? Apenas essa bagunça que você está vendo aí, esse descontrole emocional e essa falta de edificação e de verdadeiro estudo da palavra. Foi isso que este movimento trouxe. E o que é pior, a Igreja Católica foi influenciada por este movimento também. Foi onde surgiu o movimento carismático católico. E lá no início fazia uma divisão da Igreja Católica. Dentro da própria Igreja Católica havia essa divisão. E o Papa teve que aceitar ou reconhecer o movimento carismático para que não houvesse essa divisão no meio da Igreja Católica. São movimentos carismáticos que você não sabe se está numa Igreja Católica ou se está numa Igreja Evangélica. Dá uma olhada nesse exemplo aí do movimento carismático católico em ação. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Esse tipo de exaltação na fala permite a você ficar até horas e horas louvando e exaltando a Deus. É uma linguagem que não tem tradução, ela não tem interpretação. Você não pensa, você não articula, não se trata de uma linguagem identificável, não se trata, em termos de linguística, ela não tem uma estrutura que você possa analisar e traduzir. Isso é